Oi, meus amores, boa noite aí pra vocês, gente. Galera, eu estava agorinha, né, gravando meus vídeos pra plataforma do Kawaii, que eu trabalho lá, né. Gravo meus vídeos lá pra plataforma do Kawaii, galera. E simplesmente o vídeo de hoje é sobre o quê? O que se trata? Gente, então, recentemente não, já faz algumas semanas isso, um tempinho aí, que eu gravei um vídeo, né, mostrando os presentes que eu ganhei do meu aniversário de namoro, né, gente? Que eu gravei vídeo, postei aqui no meu canal pra vocês, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, sinceramente. E simplesmente teve um comentário que eu tava vendo, né? Até respondi ela, tá, gente? Eu vou tá deixando em algum lugar aqui do vídeo o comentário em si, tá? Da menina que fez. Eu não lembro agora o nome dela de cabeça, mas quando aparecer o comentário dela, o nome da menina certinho, vocês vão saber quem é, tá? Então não se preocupem. Simplesmente ela comentou algo relacionado aos meus olhos. Por que os meus olhos são assim? E eu vim gravar um vídeo esclarecendo tanto ela quanto todos vocês que passam por aqui no meu canal e querem saber mais sobre os meus olhos, por que eu sou assim e tal. E vamos lá, né? Vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês entenderem o porquê que eu sou assim, porquê que eu fiquei dessa forma. Vamos lá. Tudo começou quando eu era uma criança ainda, gente. Eu tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade, mais ou menos isso na época. E, gente, eu não posso dizer muita coisa porque eu não lembro eu já tenho 18 anos, né? Olha o tempo que já passou. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu me lembro, porque várias pessoas da minha família retratam essa história, é que esse dia tava bem sol, acho que foi no verão, alguma coisa assim desse jeito, né? E nessa época, a gente foi querer ir pro rio, tal, se refrescar do calor, acho que foi alguma coisa assim, que teve nos rios lá de perto. E na época, eu morava no Pernambuco, lá com os meus pais, né? E agora eu moro em São Paulo, tá, gente? Eu morava no Pernambuco nessa época, tá? E simplesmente a gente foi, né, pra um banho e tal. E não foi só, tipo assim, tá, gente? Foi bastante, foi uma galera, assim, bem grande. A gente saiu pra ir pra uma bueira, uma cachoeira, algo que a gente se pronuncia, assim, como um banho, sabe? Um rio, mais ou menos isso. Lá da minha cidade, de onde eu morava, tá, galera? E simplesmente nesse dia, que foi na parte da tarde, até o ponto que eu me recordo bem sobre isso, que eu era pequena ainda, né? Eu era uma criança de 2, 3 anos, mais ou menos isso. E eu fui com a minha irmã. E fora que teve outras pessoas que foram também, alguns tios, tias, primos e primas da época, né, foram tudo pra este exato local, pra essa cachoeira, banho, sei lá, não sei o que era, não me recordo mais. Aí fomos esse dia. O que aconteceu? Eu lembro, gente, me recordo que eu estava num rasinho, num lugar onde tinha pedras, mais ou menos isso. Tomando banho ali, porque naquele tempo era fundo demais, então e como a minha irmã estava sempre me observando lá, né, pra não acontecer nada comigo, tudo mais, então eu sempre fiquei lá no rasinho, bem no cantinho das pedras, pra não correr risco de me afogar, cair dentro do rio, pá, entendeu? É mais ou menos isso. Aí o que acontece? Eu não sei muito bem o que aconteceu pra ter causado uma certa coisa, gente, que simplesmente foi que do nada ocorreu uma hora de ter um enxame de abelha começando a atacar todo mundo que tava lá no local, que a gente tava lá, entendeu? Mais ou menos isso, gente. Aí a gente foi atacado por enxame de abelha, tudo mais. E como eu já estou dizendo, eu não estava sozinha, estava com a minha irmã. E neste exato momento, galera, eu me recordo que todo mundo saiu correndo, foi todo mundo se proteger pra não sair picado de abelha e tudo mais, entendeu? E o que acontece? A minha irmã, ela foi a única que não me deixou pra trás, né?
pelo que eu me recordo e pelas histórias também que muitos falam. Que ela não me deixou pra trás, ela tentou lá me salvar, me ajudar e tudo mais, tudo certinho. E daí aconteceu o que, gente? Que neste momento a gente passou por baixo d'água. A minha irmã foi passar por baixo d'água. E quando eu era criança, gente, eu era bem gordinha. Bem gordinha mesmo. Sério, eu era uma criança muito gordinha. Galera, bem sério. Aí, quando pensou que não, gente, eu levei picada no olho. Eu levei picada no olho só. E de um olho, que no caso foi esse aqui que foi picado, desse olho passou pra esse. Agora, como? Não sei. Nunca descobri até os 18 anos da minha vida que eu não sei como é que de um se transmitiu para o outro. Né, gente? E muitas pessoas já se perguntaram, ou até comentaram sobre assim, Ju, mas isso não tem cura, que não sei o que. Gente, se tem cura, se tem alguma coisa relacionada a isso aqui, eu não sei, eu nunca descobri, entendeu? Nunca descobri mesmo. Mas, graças a Deus, isso nunca afetou nada na minha visão. Sendo bem sincera, eu enxergo super bem. Por mais que seja pequeno os meus olhinhos, depois que aconteceu tudo isso. Mas eu não tenho problema nenhum com a minha visão, graças a Deus, gente. Sério, nunca tive problema nenhum. Já fiz todos os exames de vista, já passei em vários oftalmologistas e todos eles já me falaram que eu não tive problema nenhum de visão, essas coisas, sabe? Eu uso óculos, meu óculos, eu vou mostrar pra vocês, ó. Meu óculos, ele é apenas um óculos de descanso, gente. Apenas isso. Ele é aquele tipo de óculos, como se fosse um óculos escuro, entendeu? Pra proteger do raio solar, pra proteger de bater alguma coisa no olho. E é isso, mas não tem grau nenhum. Bom, é isso, a história, né? Espero que vocês tenham entendido, compreendido o fato dos meus olhos serem dessa forma. E, gente, voltando lá para a história do acontecimento, que não foi só eu que fui atacada pela abelha, não. Não foi só eu. A minha irmã ficou numa situação pior. Ela foi picada por várias abelhas pela cabeça dela e tudo mais. Na época a gente foi pro hospital, tá, gente? Não foi algo que, tipo assim, a gente ficou em casa esperando as coisas melhorarem. Não, a gente foi tudo pro hospital. Todo mundo que tava lá por perto, que foi atacado pelas abelhas, a gente foi tudo pro hospital, tomamos remédio e etc, etc, entendeu? Tem a minha irmã. A única pessoa que saiu realmente prejudicadinha, assim, digamos, fui eu que saí com os olhinhos assim, dessa forma. Mas graças a Deus eu estou bem, gente. A única parte chata, assim, que eu posso dizer, pelo fato dos meus olhos serem desse jeito, é pela parte de que eu sempre sofri muito na infância por conta dos meus olhos. Por conta disso. Eu já era uma criança que eu sofria pra caramba, né? Porque, primeiramente, que eu era uma criança autista sem saber, né? Porque na época ninguém falava sobre isso, isso não existia. Na época eu era chamada de maluca de doida. Acontece, né? Acontece. Entendeu, gente? Aí, além de maluca de doida, as pessoas ainda me chamavam de olho alguma coisa. Ah, os olhos é inchado, que não sei o que, blá blá blá. Essas coisas, entendeu? Sofri muito bullying, muito preconceito na época da minha infância. Sério. Na minha infância, na minha adolescência, gente, sofri muito, muito bullying mesmo, cara. Sofri bullying pra caramba. Bullying, preconceito. Tanto pelos meus olhos, tanto por eu ser autista, sem saber que eu era autista, galera. Porque, pra quem não sabe, eu vim descobrir meu autismo com 16 anos de idade. Gente, vim descobrir e ter meu diagnóstico aos 16 anos de idade. Bom, isso é assunto que fica pra outro vídeo, se vocês quiserem que eu fale como foi a minha descoberta do autismo, essas coisas. Eu posso falar pra vocês em outro vídeo, tá, galera? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, tá, galera? Um beijo pra vocês. Espero que isso tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, só deixa nos comentários que ajuda a responder. Tchauzinho e muito obrigado pela sua presença.